Hoje nós vamos falar do acordo da Americana com os bancos e vamos calcular os dividendos do Banco do Brasil para 2024. Então já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal, ativando o sino. É importante você ativar o sino para você ser notificado quando eu faço novos vídeos, tá? Então só relembrando que esses bancos têm essas provisões com as americanas, a gente vê em termos de yield, só para ter uma representatividade de quanto é representativo, no Banco ABC é o mais impactado aqui com americanas, mas em termos de quantia, o Bradesco aqui seria o maior, né? Lembrando que o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil já provisionaram 100%, o ABC provisionou 70%. Então, os bancos provisionaram aqui, por exemplo, 100%, eles já podem desprovisionar alguma coisa, talvez 30%. Só que a gente vai ver aqui que o acordo da Americanas não foi tão bacana não, tá? Então a questão do acordo com a Americanas e os bancos ficou resumidamente da seguinte forma: os acionistas referência aí, o Lehman, Sicupira e o Teles, vão aumentar o capital da Americanas aí em até 12 bilhões, ou seja, eles vão ganhar novas ações com esse aporte aí, né? E os bancos também vão ter essa opção, a gente vai ver as opções do banco, mas uma delas é transformar as dívidas em até 12 bilhões no total aí, em ações da Americanas, tá? Então ficou da seguinte forma: o banco credor que não fizer a opção do acordo, ele vai seguir aqui o caminho da modalidade de desconto de 80% na sua dívida. O pagamento vai ser em 20 anos e atualizados apenas pela TR. Então é horrível, mas ele fazendo aqui um acordo, inclusive acordo de não entrar na justiça contra aí Americanas, né? Aí vai ter que encerrar esse assunto, basicamente, né? Ele então teria 3 caminhos aqui que ele poderia seguir conforme ele achar melhor. O caminho aqui, por exemplo, 2, que é o banco aqui participar da reestruturação da Americanas, aumentando o capital da Americanas em 12 bilhões, recebendo ações em contrapartida, né, da dívida que a Americanas tem com eles. Então eles transformam a dívida em ações da Americanas. Aí o recebimento seria mais rápido, porém, obviamente, um pouco mais arriscado, mas ele também ajuda a recuperação da Americanas. A reestruturação 1 é receber em dinheiro, bacana, só que o desconto é de 70% do desconto, tá? E o pagamento é em 15 anos. É melhor que a outra opção de 20 anos e de 80, mas ainda assim é complicado. A atualização também é apenas pelo TR. E temos também a questão do banco aí que for participar com novos empréstimos para a Americana, ele vai ter aqui uma vantagem também de reconhecimento aqui compensado. Ainda tem também a questão do leilão reverso, onde até 2 bilhões de ações seriam colocadas à disposição com utilização dos créditos para pagamento dessa recompra aí, mais com desconto de 70%. A única vantagem é que receberia no ato, aí, sem ter que ficar esperando até 15 anos, mas o desconto também seria grande e tem o risco aí de ser ações, né? Banco do Brasil. E antes de entrarmos na questão dos dividendos, é bom a gente relembrar o histórico recente do Banco do Brasil, que foi um lucro crescendo demais, mesmo com a questão da Americanas, o lucro continuou a crescer, mas desacelerou. E é isso que eu acredito para 2024, um crescimento desacelerado. É isso que nós vamos ver ao longo do vídeo, tá? Então, a gente tem o quê? Uma cotação que cresceu demais, porque o lucro cresceu demais. Então, o lucro, basicamente a cotação seguiu o lucro. E se eu acredito que o lucro ainda vai crescer, só que desacelerado, provavelmente essa cotação também deve crescer, só que desacelerada. Isso se realmente seguir aí o lucro, porque normalmente no longo prazo segue, no curto a gente nunca tem tanta certeza assim. Lembrando que essa previsão de dividendos que eu vou fazer vai ser uma prévia, porque o banco ainda nem encerrou o ano exercício 2023, ainda tem o resultado do quarto semestre para sair. Depois que sair o resultado, ele até manda um guidance para ficar mais fácil ainda, né? Aí a gente faz o cálculo de novo, mas não deve fugir muito do que eu vou mostrar neste vídeo, tá? Então nós temos aqui um primeiro ponto que nós já levantamos, que é a questão americanas. No ano de 2023, ele provisionou então 400 e tantos milhões, isso aqui foi provisionado, acabou saindo ali da linha do lucro, né? E da yield aqui, só para a gente ter uma noção, é 0,8, né? E em 2024 é provável, não dá para ter certeza, mas ele pode sim desprovisionar, vamos assim dizer, pelo menos 30% aqui, tá? Se ele quiser, ele pode fazer isso, já que o acordo aí está adiantando. Eu acho que é bem plausível que ele faça isso. E aí, nesse cenário, nós teríamos então 126 milhões tranquilamente que podem ser desprovisionados aqui, no caso da Americanas, representando 30%. Ele pode fazer mais também se ele quiser. E a diferença, então, de um saldo positivo de desprovisionar para um provisionado que foi negativo aqui, nós temos, então,
544 milhões, que já representa 6,4% de um resultado de um trimestre. Então, assim, não é uma grana gigantesca, mas já é uma diferença que a gente tem que ficar em mente aí, que ele vai deixar de provisionar e vai provavelmente desprovisionar alguma coisa. Eu colocaria aqui 30% na tranquilidade. Então agora vamos destrinchando o que está acontecendo com o banco, começando com a inadimplência, falando aqui das pessoas físicas. E aí a gente tem a seguinte questão, né? Por que o desenrola ainda não surtiu efeito sobre a inadimplência conforme era esperado, né? Cerca de 30% das famílias brasileiras ainda seguem com dívidas vencidas no orçamento, embora os dados apontem 11 milhões de pessoas renegociaram as despesas. Mas é de destacar que sim, houve uma redução na inadimplência na questão dos bancos, eu acho que teve maior impacto ali, né? Mas de modo geral no Brasil não tanto, mas ainda assim o programa Desenrola pode ter sido um pouco decepcionante aqui, segundo as expectativas do governo, né? Então, segundo aqueles diz, o Desenrola esperava afetar 70 milhões de brasileiros. A gente viu que até o momento afetou 11 milhões, né? Então a meta era tirar 30 milhões de brasileiros dessa situação aqui, logo na primeira etapa do Desenrola. Então perguntaram para alguns especialistas se o Desenrola surtiu o efeito esperado. A resposta é que não. O Guilherme aqui, economista, respondeu que não é um problema de desconto, mas sim de condição. Então, desde que teve a pandemia ali, o acesso a crédito estava facilitado, muita gente foi pegando dinheiro emprestado, rolando a dívida para frente, e agora, mesmo com o valor da dívida com desconto, permanece alto para a condição financeira que esse pessoal possui. Então isso acabou afetando o pessoal de menor renda. Ele comenta aqui que a parcela de menor renda já convive com as dívidas há muito tempo, não é uma novidade para eles. E depois de experimentar uma alta significativa nos preços dos alimentos, que impacta demais esse pessoal, né? Os combustíveis ao longo da pandemia, esse grupo agora tem a chance de voltar a consumir com um pouco mais de tranquilidade, e aí prefere fazer isso do que pagar as dívidas do orçamento. Então, resumidamente, esse pessoal vive tão apertado, né? Agora que eles estão com uma leve folga, eles preferem realmente deixar essa dívida para lá, rolar com a barriga aqui, né? Ao invés de quitar essa dívida e viver novamente ali um momento de aperto. Mas quando a gente vê aqui na realidade dos bancos, talvez como tem um pessoal aqui com um pouquinho mais de renda que esse pessoal de baixíssima renda, acabou até que surtindo um pouco de efeito o programa Desenrola. Olha só, a inadimplência entre os pequenos negócios chega ao patamar menor desde 2020, que foi exatamente o ano ali da pandemia, né? Então o que aconteceu? O programa Desenrola acabou afetando ali as pequenas empresas, são bem pequenas mesmo, os pequenos negócios, também afetou aqui um pouco as pessoas físicas com um patamar aqui um pouquinho acima desse pessoal de bem baixa renda. Então acabou, de certa forma, ajudando um pouco os bancos. Outro ponto que preocupa muito o pessoal é o agro, mas ele vem aqui com um crescimento legal. Inclusive, o Banco do Brasil chegou a 100 bilhões na safra atual, foi 8% maior do que no mesmo período do ano passado. O setor agro ele continua aqui crescendo no Banco do Brasil de forma bem tranquila. A gente já vai dar uma olhada na carteira agora, tá? Então, olha só, a carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil até o momento, nesses 9 meses, mostrou um crescimento de 10%. Quando a gente olha o trimestre, também teve um crescimento de 2%. Adentrando aqui onde que cresceu, quem mais cresceu foi exatamente o setor de agronegócio, cresceu 18,9%, ainda cresceu também nesse trimestre. Pessoas físicas também teve um crescimento bacana aqui, então vem crescendo também. A gente tem que olhar na inadimplência se não está saindo do controle, ao mesmo tempo que as micro e pequenas empresas aqui tiveram um crescimento de 14,9%. Por que, que eu marquei de vermelho? A gente vai dar uma olhada na inadimplência, tem que ficar atento. As grandes empresas teve um crescimento pequeno, é um setor que tem baixa inadimplência, infelizmente deu uma desacelerada no crescimento, é um ponto aqui negativo, o governo cresceu 0,8%. Aí quando a gente olha então a questão da inadimplência no Banco do Brasil, ela vem subindo aqui ao longo dos últimos trimestres. Se a gente comparar aqui sem o caso da Americanas, aí na verdade ele até deu uma subidinha em junho, mas no último trimestre deu uma caidinha bem suave. É como se tivesse aqui estabilizado. Então a inadimplência está estabilizada, o índice de cobertura também está estabilizado, porém o banco teve que fazer aqui provisões um pouco maiores em alguns momentos por conta disso, né? E aí, falando então da carteira por segmento, temos aqui a pessoa física que é a maior inadimplência do Banco do Brasil, mas desde o fim do ano passado vem reduzindo e acelerou essa redução no último trimestre, muito por conta também do desenrola. Será que vai continuar fazendo efeito positivo? Vamos ficar atento a isso, né? E aí nós temos então a parte mais inadimplente melhorando e a pessoa jurídica, a inadimplência, ela vem subindo já de um tempo, né? Mesmo desconsiderando Americanas, ainda assim está subindo, olha só, foi uma subida
bacaninha aqui no último trimestre. Então vamos ficar atento. A gente viu ali um presságio, né, em relação à matéria ali que mostrou que a inadimplência das pequenas empresas estão diminuindo com o desenrola. Vamos ficar atento, porque é exatamente nas micro e pequenas empresas é onde está a maior inadimplência da pessoa jurídica, tá? É óbvio, Americanas a exceção aqui do negócio, né. Enfim, o agro, embora a inadimplência seja baixa, 0,71, ele vem aumentando bastante, então vamos ficar atento, porque essa inadimplência, mesmo que suba para 1, por exemplo, que é bem baixo, é bem acima do que estávamos aqui, ó, no ano passado, né, o dobro. Ainda assim, é uma inadimplência sob controle. A gente tem que ficar atento no agro, porque temos aqui a questão das safras, temos questão do El Niño, então temos alguns pontos que pode atrapalhar, mas por enquanto está tranquilo ainda, né. E antes da gente ir para a questão dos dividendos, vamos dar uma olhada que as receitas de despesas aqui do banco, as receitas de prestação de serviços aumentaram 5%, o que é ok, uma linha tão difícil no mundo aí das fintechs, enquanto as despesas subiram 8%, o que, embora ele tenha tentado aqui enxugar os custos, também está um pouco aqui em crescimento o banco, tem a própria digitalização acontecendo, então eu diria que está ok aqui também nessa questão das despesas, é só a gente ficar de olho se isso aqui não vai sair do controle. Então nós checamos aqui alguns principais pontos, como Americanas, o crescimento do banco, mais importante, né, como que ele está crescendo, e também o que está afetando aqui a inadimplência. Ainda temos no radar outros pontos, como o Banco da Patagônia, que pode aí sofrer alguma mudança com a questão da mudança no governo na Argentina. Temos a BB Seguridade, que também está bastante tranquilo. Tem aí a Cielo, também vai ficar no radar. E outros vários detalhes que não dá para fazer o vídeo falando de tudo do Banco do Brasil, mas te deu uma boa rondada aqui nos principais pontos do banco. Então, com isso eu consigo aqui prever um crescimento relativamente sólido no ano de 2024, mas desacelerado. Então considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 7,99 você já tem acesso à planilha de dividendos e preço teto, que eu já estou colocando as ações para o ano exercício de 2024, e após o resultado do quarto trimestre, a gente faz aquele ajuste final, tá? Eu também coloquei uma nova faixa de membro, R$ 14,99, vão ter vários vídeos exclusivos, inclusive hoje vou colocar um vídeo do Banco do Brasil, onde nós vamos fazer aqui algumas premissas aí de longo prazo do Banco do Brasil para ver se realmente ele está caro ou não, tá? Então considere se tornar membro e vamos falar do dividendo. E vamos então ao dividendo, onde eu estou prevendo um crescimento mais moderado no banco em 2023, chegando a um dividendo de 5,23, que daria um yield de 9,62%, um preço teto de 87, uma margem de preço teto de 60. O Banco do Brasil está com um PVP de 0,94, que é um pouquinho abaixo da média histórica de 1,02. Um PL de 4,68, que é menor do que a maioria dos anos históricos aqui, é que este ano aqui está fazendo uma bagunça no PL médio. E deixa nos comentários, você acha que o Banco do Brasil está caro? Vale a pena ir comprando devagarzinho ou é melhor não comprar nesse momento? E se você quer saber como ganhar dividendos adicionais com as suas ações do Banco do Brasil ou alguma outra de sua carteira utilizando opções, link na descrição do vídeo nos comentários fixados do meu curso de opções, que está na promoção de fim de ano, promoção de 20%. O acesso à vitalícia, eu te ensino do zero como utilizar opções, seja para proteger sua ação contra a queda ou ainda ganhar um dividendo adicional, tanto na baixa quanto na alta. Um abraço, até o próximo, valeu!